Leandro, muito boa tarde. Você foi uma peça essencial para a CNN entender a amplitude desse caso. Ao lado da Renata Agostini, você conseguiu falar com prefeitos e obteve documentos que comprovavam o acesso que essa dupla de pastores ganhou no MEC na gestão de Milton Ribeiro. Por acesso, gente, hoje o Palácio do Planalto estava levantando de novo. Meu Deus, até onde isso vai? Bastidor aqui rapidamente. Até carona em avião da FAB rolou. O ministro levava essa dupla de pastores em avião da Força Aérea Brasileira. Leandro, quando o presidente Jair Bolsonaro tenta estabelecer um cordão sanitário, dizer, olha, eu coloquei lá, eu estava tranquilo, não tinha preocupação, eu tenho mais de 20 ministros, milhares de servidores, não tenho como saber de tudo. Apareceu, a gente afastou do governo e a Polícia Federal, que é autônoma, ele está tentando puxar esse fio de... Dizem muito que Bolsonaro sufocou as instituições de controle, ele está tentando dizer, olha aí a prova de que não, tanto que eu tive um ex-ministro preso. Minha pergunta é, nesse momento, funciona? Dani, esse é o discurso que o governo desenhou, né? Está dada a linha mestra pelo presidente Jair Bolsonaro nessa entrevista que concedeu à Rádio Itatiaia. Essa é a tentativa do governo para tentar um pouco se desvencilhar de um escândalo que está dentro do governo. Não tem como o presidente Jair Bolsonaro dizer ali que não tem relação com o ministro Milton Ribeiro, nem os aliados tentarem jogar esse discurso como algo pessoal. Mas essa é a tentativa. Afinal, se trata de um ministro do presidente Jair Bolsonaro. É claro que isso vai respingar politicamente dentro do governo, né? Hoje, conversando, por exemplo, com o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, ele reconheceu isso, de que é evidente que isso vai ser explorado nas eleições, na campanha eleitoral. Agora, a estratégia que é pro eleitor, essa que vai ter que ver se vai, de fato, colar. Qual que é a estratégia que está desenhada, Dani? Nesse caso, ele tem uma grande pergunta ainda que não foi respondida, né? Que é o fato do ministro Milton Ribeiro ter dito no áudio para a Folha, ter dito na entrevista que concedeu a Renata Agostini e para a Polícia Federal, que só recebeu os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Por que o presidente fez esse pedido ao ministro da Educação? Essa é a pergunta que ainda não foi respondida. E quando eu questionei o líder do governo no Senado hoje sobre isso, ele disse que, o governo sempre tratou o problema no Ministério da Educação como algo pessoal do ministro Milton Ribeiro. É essa a narrativa que o governo vai tentar, está tentando desde o dia de hoje emplacar, de que se trata de uma questão pessoal do ministro Milton Ribeiro. E o segundo ponto é de que é preciso aguardar agora as investigações da Polícia Federal nessa linha do que você disse, né? O governo tentando construir a narrativa de que, olha, nunca houve interferência na Polícia Federal, as instituições estão trabalhando livremente, estão trabalhando tanto livremente que tem um ex-ministro preso. É isso que está no radar dos líderes do governo, no radar do presidente Jair Bolsonaro, no radar da defesa que nas redes sociais o governo está fazendo, essa autodefesa que o governo está fazendo nas redes sociais para evitar que o caso do Milton Ribeiro se torne mais um problema para o presidente nesse momento de pré-campanha eleitoral. E agora, pegando essa deixa que o Leandro me deu, Yuri, minha pergunta para você né? A gente abriu aqui o CNN 360 falando, olha, hoje a base, o discurso da base bolsonarista sofreu um duplo abalo fenomenal. Primeiro, esse discurso de não tem corrupção, tem uma pessoa presa, né? Dois pastores que, segundo prefeitos, abertamente disseram à polícia, ao Senado, cobravam propina. A imprensa, primeiro. Mas disseram que tinham dois pastores lá dentro, que tinham livre acesso ao gabinete do ministro, que se tornaram uma espécie de muro entre as demandas do setor público e o ministro da Educação, nomeado por Bolsonaro até então, que esses pastores cobravam propina de toda forma, para obra em igreja, para comprar Bíblia e até em barra de ouro. Esse discurso da corrupção foi abalado. Tem uma outra ponta que é o elo com os evangélicos. Eu vou explorar isso daqui a pouco com bastante amplitude, porque o PT já está com tudo pronto, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar usar esse episódio como uma forma de apartar, diminuir o elo entre Bolsonaro e esse setor dos evangélicos, dizendo que, olha, o que o governo está fazendo ao ter enfiado a igreja dentro da política dessa forma é agora levar a igreja para a cadeia. Colocar ali 3 pastores na cadeia, que é uma coisa que é muito incômoda para os evangélicos, que inclusive a gente ouviu também, você falou com bastante gente. Esse duplo abalo, Yuri, segundo as fontes com as quais você ouviu, né, como é que se contorna isso?
Pois é, Dani, bom, antes de tudo, boa tarde para você, para o Leandro, para quem nos acompanha aqui no 360. Um dos aspectos é isso de tentar dizer que os órgãos de controle do governo estão atuando de forma autônoma em relação a esse caso do Ministério da Educação. Mas há sim uma preocupação, principalmente dentro do segmento evangélico, entre as diversas igrejas e lideranças evangélicas que têm essa conexão com a política, que não se faça uma generalização. E no sentido de que é inegável que há essa conexão desses pastores com o acesso que eles conseguiam ter ao Ministério da Educação durante a gestão Milton Ribeiro, isso amplamente documentado aí pelas reportagens, principalmente do Estadão, mas também da Folha de São Paulo e muito do que a imprensa em geral, as apurações aqui do Leandro Rezende, etc., de como esse esquema acabou entrando dentro do MEC e do relato desses prefeitos. Como fazer isso? Uma das argumentações que eu ouvi hoje. Mais de uma pessoa falando, olha, ok, prenderam para averiguação o ministro, os pastores, mas por que nenhum dos prefeitos que teriam feito parte desse esquema foram alvo dessa operação? Essa é uma das alegações que têm sido ditas. E aí a questão é, mas por que os prefeitos também teriam que ser alvo dessa investigação? Segundo esses defensores de Milton Ribeiro, pessoas próximas a ele e do governo, no sentido de que eles seriam os agentes da corrupção. A questão é que quem fazia o tráfico de influência eram esses pastores que são alvo da operação. O que os prefeitos falaram é que foram instados a fazer parte desse esquema. Não necessariamente fizeram parte desse esquema, não necessariamente, entre aspas, pagaram qualquer tipo de propina. De qualquer modo, em relação à figura de Milton Ribeiro, há um certo cuidado, mas também uma certa decepção de vê-lo sendo alvo desse pedido de prisão. Mas também é importante a gente lembrar, né, Dani? A gente sabe como funciona isso. Sem um respaldo político forte e deixando o Ministério, era sabido que Milton Ribeiro viraria um alvo mais fácil para esse tipo de operação.